Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos. Vamos falar um pouquinho mais a respeito desse tema, a seita dos nazarenos, a questão da seita, da religião. Vamos tratar um pouquinho mais deste tema durante esta semana para compreendermos melhor do que se trata. Eu quero destacar com vocês o texto de Atos, capítulo 24, o versículo 14, que é onde o apóstolo Paulo ele declara que ele faz parte de uma comunidade, de uma religião que no seu tempo já era chamada de seita, que era a Igreja do Caminho, como ele denomina aqui, e que os outros chamavam de seita. Então, isso nos mostra alguns detalhes que nós vamos conversar um pouco hoje aqui. Então, Atos 24, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: Porém, confesso-te que, segundo o caminho, aqui chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, o versículo 14 aqui com a fala do apóstolo Paulo, ele deixa claro que ele participa de uma comunidade eclesiástica que já foi instituída e era reconhecida no seu tempo, chamada O Caminho. Era a denominação cristã que iniciou a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros momentos. Lembre-se que Jesus fala que ele fundaria a sua igreja. O que é a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo é aquela igreja formada por todos os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que buscam crescimento, integridade, buscam direção espiritual porque se permitem ser guiados pelo Espírito Santo. Estas pessoas estão em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as denominações, assim como também, infelizmente, existem pessoas de má índole, de má fé, pessoas sem compromisso, sem integridade em todas religiões e todas as denominações também. Infelizmente, isso acontece em todos os lugares. O que nós temos que fazer? A, a perspectiva cristã é seguir as prescrições de Deus segundo a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, parafraseando o versículo, a fala do apóstolo Paulo aqui em Atos 24, 14, quando ele fala assim: Porém, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Então, parafraseando esta fala do apóstolo Paulo, eu posso dizer a mesma coisa, apenas trocando o nome da denominação que ele cita aqui. Então, eu posso dizer, porém, confesso-te, eu, Ivan, confesso-te que, segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a quem chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e os escritos dos profetas. O porquê que ele escreve dessa maneira? Essa expressão é uma expressão muito conhecida no tempo de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo, lei e os profetas. Nos evangelhos nós vemos citações a respeito disso. Na Bíblia como todo, nós temos muitas citações a respeito desta expressão, a lei e os profetas. Por quê? Porque era a maneira que eles se referiam à Bíblia como um todo. A lei se trata do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E os profetas é todo o restante, até o que nós temos hoje, né, onde termina o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquele momento. Por isso que eles chamavam desta maneira, a lei, porque foi a lei de Deus transmitida a Moisés, e Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, então era conhecido como lei, porque ali estão contidas as 613 leis que Deus prescreve
para a humanidade, não para o povo de Israel. O povo de Israel é para ser referência, o povo de Deus é para ser referência para que os outros percebam que servir a Deus traz mais felicidade, traz mais qualidade de vida, traz integridade, traz valores e princípios que permanecem eternos e que são saudáveis a toda a sociedade, a toda a família, a toda pessoa, a todo casal, né? Então, tudo o que Deus prescreve dentro da lei, daquilo que ele transmitiu a Moisés, para Moisés transmitir a nós, depois no capítulo 1 de Josué, que é o primeiro livro depois dos livros da lei, ou seja, depois do Pentateuco, em Josué, capítulo 1, o versículo 8 em diante, Deus vai falar que nós não devemos nos desviar de tudo o que ele disse por intermédio de Moisés. Tudo que Deus disse por intermédio de Moisés, nós não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Também é uma expressão cultural. Não nos devemos nos afastar da palavra de Deus. E o texto mesmo diz, porque se nós colocarmos a palavra de Deus em prática, nós seremos bem-sucedidos. Então, o que eu faço como pastor Ivan, o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em primeiro lugar, sendo cristão, porque são duas coisas que nós temos que diferenciar: a religião, né, e a denominação. Religião é aquilo que te religa a Deus. O próprio nome já fala isso. A palavra é de origem do latim. Religião vem de religare. Religião é aquilo que te religa a Deus. O que religa a Deus, porque estávamos separados por causa do pecado, o que promove esta religação em Deus, a religião, é Jesus Cristo. Então, todos aqueles que têm a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas são cristãos, independente da denominação que ele participa. Como denominação, eu sou adventista do sétimo dia. Então, eu sou um cristão por religião e por denominação adventista do sétimo dia. Aquele que participa da Igreja Católica, ele é um cristão católico. O que participa da Assembleia de Deus, um cristão assembleiano. O que participa da Batista, um cristão batista. E assim por todas as denominações. Mas, acima de tudo, todo aquele que é cristão, ele vai ter a mesma base de fé e prática, porque Cristo é soberano sobre todas as coisas. Agora, as diferenças denominacionais, elas existem e são comuns, porque dentro da interpretação humana, nós observamos diferenças que não implicam em ofensa ou pecado contra Deus. Então, tem algumas denominações que não permitem, por exemplo, que as mulheres cortem o cabelo, que os homens usem bermuda. Então, existem restrições dentro de cada denominação, de acordo com a interpretação para aquela denominação. Agora, o que nós buscamos fazer como Igreja Adventista do Sétimo Dia e principalmente como cristãos é viver aquilo que é comum sem ficar discutindo com Deus ou tentando acomodar a nossa interpretação dentro da palavra de Deus. Então, nós simplesmente seguimos a palavra de Deus da maneira que Deus nos pede para seguir, acreditando, como diz o apóstolo Paulo aqui em Atos 24:14, acreditando em toda a Bíblia, na lei e nos profetas. Então, hoje nós temos o Novo Testamento, e dentro da perspectiva do cânon completo da revelação de Deus, naquilo que o ser humano é capaz de alcançar, nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, cremos na Bíblia de Gênesis até Apocalipse
e buscamos compreender cada vez melhor, cada vez mais, para praticar e pautar a nossa vida pela Bíblia como única regra de fé e prática, para que desta maneira nós venhamos a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Que o propósito de Deus qual é? Que nós cheguemos à salvação e nos aproximemos do caráter e personalidade de Jesus Cristo. Então, cada vez mais, como cristãos, conhecendo e praticando a palavra de Deus, nós temos que ficar mais parecidos com Jesus Cristo. Este é o propósito do ensino, da direção do Espírito Santo e da interpretação correta da palavra de Deus. Então, o que nós fazemos? Muitas pessoas, né, classificam, como diz o próprio texto aqui de Atos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a quem chamam de seita. Então, nós, né, sabemos que dentro da especificação, dentro da classificação gramatical da palavra seita, seita é aquele que tem doutrinas diferenciadas. Então, ninguém precisa utilizar esta expressão como se fosse algo pejorativo. Por quê? Porque seita todas as religiões, né? Todas as religiões não, porque é uma só, né? A religião que liga a Deus, mas todas as denominações, cada denominação tem algum ponto diferenciado, tem uma doutrina diferenciada. Então, todas as denominações são seitas umas para as outras, no sentido correto da palavra. Agora, no sentido pejorativo, as pessoas ligam e interpretam a palavra seita como se fosse algo contra Cristo, contra Deus, algo satânico, algo que distancie de Deus. E é claro que todo aquele que serve a Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, não tem essa posição, não tem esse comportamento, não vai pensar dessa forma, não vai fazer nada que seja contra a palavra de Deus. E sim, vai ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Todas as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia são baseadas exclusivamente na Bíblia como única regra de fé e prática. E é assim que nós vivemos. Então, o que o texto fala aqui? Porém, agora, confesso que, segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quem chamam de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e com os escritos dos profetas. Ou seja, acreditando na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, trazendo para o nosso contexto de hoje, nós que temos o Novo Testamento escrito e faz parte do cânon bíblico. O que nós fazemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia, como nós, como cristãos, desenvolvemos a nossa fé? É claro que existem muitos pontos, e é por isso que nós vamos falar sobre isso durante a semana, mas um dos aspectos que eu quero trazer à reflexão a vocês hoje está no texto de Tiago, capítulo 1. Tiago é um livro onde ele fala que a fé sem obras é morta. Então, o que nós precisamos fazer? Fé é aquilo que você tem a concepção de acreditar, aquilo que você absorve como crença para a sua vida, ele passa a ser o seu aspecto de fé. Nós buscamos ter a fé em Jesus e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, o que nós fazemos? Buscamos conhecer a Deus, conhecer a interpretação correta da Bíblia, e pautar a nossa vida e praticar a nossa fé de acordo com os escritos da Bíblia, de acordo com a direção espiritual. Então, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, o texto, ele fala para as Bíblias que tem título em cima, o título que está aqui é A Prática da Palavra de Deus. E é isso que nós fazemos como cristãos adventistas do sétimo dia. A prática da palavra de Deus.
O que diz aqui? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, o que nós fazemos como cristãos adventistas do sétimo dia? Primeiro, temos a Bíblia como regra de fé e prática. Como diz o texto aqui, nós temos que praticar, não ser apenas ouvinte, porque quem é apenas ouvinte está se enganando. Quem ouve e não coloca em prática não tem proveito nenhum. Lembrando que, como cristãos, não existe cristão não praticante. Nós temos que ter prática e precisamos colocar em prática o conhecimento. Por quê? Porque ter conhecimento e não praticar, a pessoa que faz isso fica mais parecido com Satanás do que com Cristo. Porque Satanás também tem todo o conhecimento, mas não coloca em prática. O que adianta o conhecimento de Satanás se ele não coloca em prática da maneira que Deus quer? Nós buscamos a semelhança de Cristo, ter o conhecimento e colocar em prática segundo a vontade de Deus prescrita na Bíblia. É isso que nós fazemos. Então, o que nós fazemos? O primeiro ponto é buscar, versículo 21, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Então a gente observa o que é mal em nós, na nossa mente, no nosso coração, segundo a Bíblia, e vamos descartando aquilo que é desaprovado perante Deus. E vamos buscando o que diz o texto aqui, acolhendo no nosso coração e na nossa mente a mansidão e a palavra de Deus que é implantada em nós pelo Espírito Santo. É assim que nós vivemos como cristãos adventistas do sétimo dia. O que nós consideramos? Olha o versículo 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado, será feliz no que realizar. Nós, cristãos adventistas do sétimo dia, somos muito felizes naquilo que nós realizamos, porque nós temos a liberdade de servir a Deus em amor, buscando o caráter de Jesus Cristo pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, este é o nosso propósito, de estar vivendo e desfrutando do melhor que Deus tem proposto para nós através da sua palavra. E o versículo 26, ele vai falar: se alguém supõe ser religioso, né, religioso e fazer parte de uma religião são coisas diferentes. Parte de religião é aquilo que te religa a Deus. O religioso é aquele que é denominacional. Existem católicos que não são cristãos,
existem assembleianos que não são cristãos, existem adventistas do sétimo dia que não são cristãos. Infelizmente existem, porque o que é bom e o que é mal existe em todos os lugares. Agora, eu posso garantir para você, para todos vocês, que pelo menos o nosso povo e todo aquele povo que tem integridade e fidelidade com a palavra de Deus, né, está vivendo de acordo com esta palavra, é um cristão genuíno. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos muitos cristãos genuínos. Temos cristãos com integridade, pessoas que reconhecem as suas limitações, os seus defeitos, os seus pecados, e buscam transformação pela palavra através da graça em Cristo Jesus. Então, é isto o que nós fazemos como adventistas do sétimo dia. E ele fala aqui, se alguém supõe ser religioso, tem gente que é religioso, acha que vai ser salvo pela soja, vai ser salvo sendo vegetariano, vai ser salvo, né, promovendo algum tipo de obra. A obra não leva à salvação. Mas, quando nós somos transformados pela palavra de Deus, com a ação da graça pelo Espírito Santo, as obras boas passam a ser comuns a todos nós. Então, o que ele fala aqui, se a pessoa quer ser só religioso, essa religião é vã, não serve para nada. E ele coloca no versículo 27, a religião pura e sem mácula para o nosso Deus é essa: visitar os órfãos, viúvas, e as viúvas nas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado no mundo. Nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, buscamos, né, nos guardar das contaminações do mundo, para que vivamos em paz, para que a nossa vida seja um louvor e glória ao nosso Deus. E nós fazemos o que a Bíblia diz aqui, auxiliamos aqueles que têm necessidade. Eu acho lindo a nossa igreja em todos os trabalhos sociais, em tudo que ela faz e o alcance que ela tem de cuidar dos próprios membros, porque a Bíblia também fala disso, que se nós não cuidássemos da família, principalmente dos da fé, nós seríamos piores do que o incrédulo. Então, nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, a quem chamam de seita, então nós cuidamos dos nossos membros, olhamos pelas necessidades de cada um, amparamos, auxiliamos aqueles que precisam de auxílio de alimento, que precisam de auxílio de medicamento, assistência médica. Né? Nós temos muitos trabalhos na área sociais, amparando tanto aqueles que são membros da igreja, quanto muitos de fora também. Então, nós cumprimos, né, esta palavra e somos muito felizes e gratos a Deus pelo alcance da unidade da igreja que nós temos em todos os lugares no Brasil e no mundo. Porque esta também é a oração de Jesus. Ele ora para que a igreja dele seja uma, assim como ele é com o Pai, que nós, os cristãos, sejamos um em favor de todos aqueles que necessitam da boa palavra de Deus e precisam de um amparo, muitas vezes físico, que seja direto este auxílio, para que nós possamos amparar e resgatar essas pessoas no amor de Cristo também. Né? Então, esta é uma parte da face da Igreja Adventista do sétimo dia. E depois falaremos um pouco mais a respeito dessa amplitude do alcance do trato social que a igreja tem. Deus continue abençoando a todos vocês, que Deus continue amparando, dirigindo, fortalecendo, que você seja um cristão com integridade e com verdade, não seja apenas ouvinte, mas seja um praticante da palavra de Deus em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão te acompanhando neste momento e que estão buscando conhecer mais de ti e viver segundo a tua palavra. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.
Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.